Fala pessoal, sejam bem-vindos aí no canal e hoje nós vamos fazer a correção da parte de conhecimentos específicos da prova da GCM de Lins, beleza? Vamos começar aqui, questão número 31. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que, alternativa A, nenhum brasileiro poderá ser extraditado. B, a pena de morte somente poderá ser aplicada em caso de guerra declarada contra agressão estrangeira. C, nenhum estrangeiro poderá ser extraditado. E D, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder dependerá de pagamento de taxas, né? Então, a alternativa correta aí, alternativa B, tá? A pena de morte somente poderá ser aplicada em caso de guerra declarada contra a agressão estrangeira, né? No artigo 5º está descrito somente essa parte aqui, né? No caso de guerra declarada, e essa parte que fala aí sobre contra agressão estrangeira, né? Se eu não me engano, está no artigo 84, 85, né? Que traz lá, artigo 5º falando, né? E traz ali uma definição levando ao artigo 84, beleza? A alternativa A está errada porque nenhum brasileiro poderá ser extraditado, exceto, né, o naturalizado, em caso aí de crime cometido antes da naturalização ou em caso aí de tráfico ilícito de drogas, tá? E nenhum estrangeiro poderá ser extraditado, né? O estrangeiro pode ser extraditado. E D, o direito de petição, né, aos poderes públicos, ó, dependerá de pagamento de taxas, não é independerá de pagamento de taxas. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão número 32. São direitos sociais esculpidos no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então, quais são os direitos sociais? Nós temos a educação, saúde, previdência social, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, tá? Então são esses os direitos sociais, né? Então aqui você já eliminaria, né, a alternativa B, sufrágio universal, alternativa C, questão do plebiscito e D, referendo, né? Então somente sobra a alternativa A, que é direito social à educação, à saúde e à previdência social. Questão número 33. Perdão, 33. De acordo com o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar, né? O artigo 144 é o artigo que trata lá da segurança pública, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal possui a atribuição de apuração de infrações penais ocorridas nas rodovias federais, né? Não é atribuição de infrações penais, mas na patrulhamento, né? Fiscalização nas rodovias federais, tá? Alternativa B. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira possuem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e de apuração das infrações penais. Certo. Certo. Inclusive os crimes militares? Não, né? Os crimes militares não são aí apurados pela Polícia Civil, tá? Questão alternativa C. A execução de atividade de defesa civil é atribuição dos corpos de bombeiros militares. A alternativa correta, né? Que cabe aí aos bombeiros militares a atividade de defesa civil. E alternativa D, as guardas municipais possuem as atribuições de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, né? Não as guardas municipais, mas é a polícias militares, tá? A PM, né? Questão número 34. Sobre o crime de homicídio previsto no Código Penal brasileiro, assinale a alternativa correta. Todo e qualquer homicídio contra a mulher, doloso ou culposo, é denominado feminicídio. Então, né, nós temos lá que é feminicídio em razões da condição da mulher, tá? Então, não é todo e qualquer crime de homicídio contra a mulher que, sendo doloso ou culposo, que é denominado feminicídio, tá? Alternativa B, será considerado simples homicídio praticado contra um guarda municipal em decorrência da função pública por ele exercida? Não, né? Se atenta aí contra o guarda municipal em decorrência da sua função pública, né? É um homicídio aí qualificado. O homicídio será qualificado quando for praticado com o emprego de arma de fogo de uso permitido? Não, né? A arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Então, a alternativa correta é a alternativa D, que o homicídio praticado contra menor de 14 anos sempre será qualificado. Tá? 34, alternativa D. Questão número 35.
Constitui crime de blá blá blá, a conduta de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de realizar adoção ilegal, né? É o crime de intimidação sistemática, bullying? Não, não tem nada a ver, né? Cárcere privado? Também não. Redução à condição análoga de escravo? Não. Alternativa D, né? Tráfico de pessoas, tá? Então, constitui o crime de tráfico de pessoas, né? Aquele que agencia, alicia, recruta, transporta, né? Então, tem todas essas atividades aí, todos esses verbos aí, e traz lá algumas finalidades, e dentro delas, né? Entre elas, a finalidade de realizar a adoção ilegal, tá? Então, constitui o crime de tráfico de pessoas. Questão número 36. Noé, guarda municipal. Então, aqui nós estamos diante, né, de um servidor público. Não é um guarda municipal, por conta da negligência da administração de suas finanças pessoais, encontra-se bastante endividado por conta disso. Noé exigiu de Adão, ó, então guardem aqui o verbo, ele exigiu de Adão egresso do sistema penitenciário pela prática de crime de tráfico de drogas a quantia de 50 mil reais, sob pena de, não satisfeita a exigência, forjar uma prisão em flagrante por tráfico de drogas contra Adão. A conduta de Noé tipifica, né, que tipo de crime? Então, tipifica o crime de corrupção passiva. B. Configura a contravenção de usura pecuniária, né? Nada a ver, porque aqui é questão de juros, né? Usura. Tipifica o crime de prevaricação, né? Deixar de fazer algo para satisfazer sentimento pessoal. Também não tem nada a ver que ele está exigindo, né? Então, configura o crime de extorsão, né? Então, a alternativa correta é a alternativa D, porque não é corrupção passiva, porque, né, ele não solicitou, né, apenas, mas ele exigiu, tá? Mas aí, dentro dessa questão de exigir, né, uma quantia aí para não, caso aí forjar, né, no caso forjar, né, uma prisão flagrante, no caso ele está diante do crime de extorsão, tá? Então, questão 36, alternativa D. Questão 37. Maria e João, guardas municipais, prévia e nominalmente escalados, então eles estão em serviço de ronda escolar. Durante o patrulhamento, surpreendem Joana, estudante, pichando o muro de uma escola municipal com tinta spray. Como condição para deixarem de adotar as providências, deixar de adotar as providências legais cabíveis, Maria e João exigiram, tá? Então eles exigiram, né, o pagamento de R$ 1.000 aí em espécie, cuja exigência foi recusado por Antônio, genitor de Joana. A conduta dos guardas municipais configura em tese fato atípico, vez que houve recusa por parte de Antônio? Não, né? Não é fato atípico. Uma vez que já exigiu, já configura ali, né, a conduta criminosa, tá? Não importa se a pessoa vai, né, atender a essa exigência ou não, tá? E constitui o crime de concussão, né? Alternativa correta. C. A contravenção penal de violação do dever funcional, nada a ver. E, de novo aqui, né, parecida com a questão anterior, crime de corrupção passiva, né? Ele não solicitou, mas aqui diz que ele, né, e eles exigiram, tá? Então se atentem sempre aos verbos, né? Então, a alternativa correta é a alternativa B, o crime de concussão. Exigir pareceu para outra em vantagem de vida, né, em razão da função, tá? Questão número 38, né? Então nós vamos aqui sobre o tema prisão em flagrante, previsto no Código de Processo Penal. Então agora nós estamos no Código de Processo Penal. Assinale a alternativa correta. Qualquer pessoa do povo tem o dever legal de prender aquele que for encontrado em flagrante delito. Então quem tem o dever, né, é a polícia, né, no caso, tal. Qualquer pessoa do povo tem o direito, né, pode prender, mas ele não tem o dever de prender alguém que é encontrado em flagrante delito, tá? Então a alternativa A está errada. Alternativa B, a prisão em flagrante não será possível na hipótese de infrações permanentes. Não, ela é possível, né? Somente também nas infrações permanentes. Por exemplo, lá no caso do cárcere privado, né? A pessoa está lá naquela infração permanente, então a prisão que ocorrer a qualquer momento em que está ocorrendo aquela situação, né? Ou seja, aquela infração que permanece no tempo,
vai ser uma prisão em flagrante, tá? Então a alternativa B está errada. Porque a alternativa C, a falta de testemunhas da infração obstará a lavratura do auto de prisão em flagrante, né? Diz aqui que obstará. Obstará, no caso, né, é a falta de testemunha, então, não, no caso, vai atrapalhar a lavratura do auto de prisão em flagrante? Não, né? Então, alternativa errada, não vai obstar, né? Não vai criar um obstáculo com relação à lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, resta a alternativa D, né? O auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas instrumentárias, né? Colocar essa palavra aqui, mas duas testemunhas, caso o preso se recuse, né, a assiná-lo ou ele não saiba assinar também, tá? O auto de prisão em flagrante vai ser assinado por duas testemunhas, beleza? Então, 38, alternativa D. Questão 39. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar: o ato infracional diz respeito à conduta descrita como crime, enquanto o ato contravencional refere-se à conduta descrita como contravenção penal. Não, né? Não existe ato contravencional. O ato infracional diz respeito à conduta descrita como crime ou contravenção penal, tá? Então, tanto para um para o outro, né? Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 90 dias? Não, não é 90 dias, é 45 dias, tá? Alternativa C. Medidas socioeducativas não são aplicáveis a crianças, autoras de auto infracional, né? As medidas socioeducativas são aplicadas aos adolescentes, tá? Elas não são aplicáveis a crianças, tá? As crianças são outras medidas lá, né? E são adotadas, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C. E D. A internação antes da sentença deve ser determinada pelo prazo máximo de 60 dias? Não, se eu não me engano, tá? Mas é 45 dias, tá? 45 dias, né? É essa que determina aí o ECA. Então, questão 39, alternativa C. Questão 40. Sobre o tema Conselho Tutelar esculpido no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que cada Conselho Tutelar será composto de 7 membros? Não, 5 membros. Tá? O Conselho Tutelar tem um mandato de 3 anos? Não, 4 anos, né? Permitida a recondução para novos processos de escolha. Alternativa C. Um dos requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar é a idade mínima de 30 anos? Não, é 21 anos. E as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, correto, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, alternativa D, a questão 40, alternativa D é a alternativa correta. Questão 41. Sobre a disciplina dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aos crimes. Então, vai falar dos crimes que estão previstos no ECA. Assinale a alternativa correta. Então, alternativa A. Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, certo, tá? Então, não depende da pena, né? Aos crimes cometidos contra a criança e adolescente, não, independente da pena, que seja ali, né, de menor potencial ofensivo, etc., não vai ser aplicado a Lei 9.099, tá? Então, alternativa correta, alternativa A. E nos casos de violência doméstica familiar contra criança e adolescente, é permitida a aplicação de cesta básica? Não. Proibido, né? Ou de outras de prestação pecuniária. Não. É proibido. C. Os crimes definidos no ECA podem ser de ação pública incondicionada ou condicionada à representação dos pais. Não, são de ação penal pública incondicionada. E D. A condenação por qualquer crime previsto no ECA implicará necessariamente a perda de cargo, função pública ou de mandato eletivo. Não necessariamente, né? Então, alternativa A, questão 41. Questão 42. O Estatuto da Pessoa Idosa é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, igual ou superior a 60 anos, beleza? Superior a 60 anos, não. Igual ou superior a 60 anos. C pode estar certo, superior a 65 anos, não. Então, já eliminou duas, né? Entre as pessoas de idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 70 anos ou 80 anos, né? Aqui duas 80 anos, tá? Maiores de 80 anos tem prioridade especial. Então, a alternativa correta, alternativa C. Beleza? Questão 43.
43. Opa, travou aqui. Questão 43. Tá? Dispõe o Estatuto do Desarmamento. A autorização para o porte de arma de fogo de uso restrito em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME. Não é de uso restrito, né? É de uso permitido. Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B. Compete ao Ministério da Justiça o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, né? Não, aqui não compete ao Ministério da Justiça, compete ao Comando do Exército, tá? O Ministério da Justiça lá compete, né, o porte de arma lá para quem vai fazer segurança, né, de não tô lembrado agora, mas pessoas lá, alguém do estrangeiro, se não me engano, alguma coisa assim, tá? Mas aqui a competência é do Comando do Exército, né, para conceder o porte de arma de trânsito, porte de trânsito de arma de fogo, né, para colecionador, para atirador e caçador, né, tá? Aqui, ó, de representantes estrangeiros, no caso, é o Ministério da Justiça, né? O que eu tava falando. Em competição internacional oficial de tiro realizado no território nacional. Mas aqui é o comando do Exército, tá? Então tá, a alternativa B tá errada. Alternativa C. Um dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência é o requerente possuir idade mínima de 21 anos de idade. Não engano, né? É 25 anos, tá? E restou a alternativa D, que possivelmente está correta. O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal, certo? Ou por disparo de arma de fogo de uso permitido, certo? Então, alternativa D, questão 43. Questão 44. Sobre a Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. A mencionada lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher e o homem. Os juizados de violência doméstica familiar foram criados pela mencionada lei. Tá correto? Diz lá no título da lei ali, né? Fala que cria, né? Estabelece, cria os juizados de violência doméstica familiar. Apesar do sexo masculino, apenas a pessoa do sexo masculino pode ser autora da violência doméstica e familiar, não. Depende, né, do sexo ali, né, que pode ser autor. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher será considerada violência psicológica? Não. Violência moral. Então, 44, alternativa B. 45. Nos termos da Lei 13.869 de 2019, trata aí sobre abuso de autoridade, é correto afirmar que incorre em crime o agente público que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar contra a vontade do morador, então ele vai estabelecer o horário lá, né? Após as 21 horas e antes das 5 horas, né? Não pode, né? De acordo com a lei de abuso de autoridade, então entre esses horários aqui é proibido, tá? Então, se for antes das 5 horas da manhã, não pode, e após as 21 horas da noite, né? No caso, não pode, tá? Então, 4 horas e 50 minutos. Isso, já tá aqui a alternativa A, né? Ele chegar lá 4 horas e 50 minutos, né? Não são ainda 5 horas, então não pode, é proibido, né? Vai incorrer aí no crime, né? Que está previsto na lei de abuso de autoridade. Então já achamos a alternativa, né? As outras vai trazer outros horários aqui, tá? Então alternativa A, alternativa correta. Questão 46. Ainda sobre a lei de abuso de autoridade, é correto afirmar: a aplicação das penas decorrentes da lei dependerá de prévia e eventual imposição de sanções de natureza civil ou administrativa? Não, é independerá. Independe aí de prévia eventual imposição de sanções de natureza civil ou administrativa, tá? Alternativa B. A declaração de existência de fato e sua autoria pelo juízo criminal poderá ser modificado no âmbito civil? Não, né? Já que já tem ali a existência de fato e de autoria, né? Não pode ser modificado esse fato e essa autoria, né? Já tem a declaração dessa existência, então não pode ser modificado no âmbito civil administrativo, né? Então a alternativa B está incorreta.
C. A sentença penal que reconhecer o exercício regular do direito não faz coisa julgada no âmbito disciplinar. Tá correto, né? Que lá traz lá, né? Exercício regular do direito, defesa, legítima defesa, tal. Então, né? A sentença penal que reconhecer o exercício regular do direito não faz coisa julgada. E então restou a alternativa D. As notícias de crimes previstos na lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Então, questão 46, alternativa D é a alternativa correta. 47. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022 de 2014, é correto afirmar: as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, certo? Preferencialmente, certo, na cor azul marinho. Certo, alternativa A, 47, tá? Às vezes cai aqui, né, em vez de preferencialmente, obrigatoriamente, ou muda aqui no caso a cor, né? Coloca preto, cinza bandeirante, já vi colocar, né, que é a cor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Então, a alternativa A está correta. B, a estrutura hierárquica da Guarda Municipal é semelhante às forças militares. Não. É assegurado ao Guarda Municipal recolhimento e presídio especial destinado a policiais civis ou militares? Não. Né? A Agência Nacional de Telecomunicações destinará a linha telefônica número 97. Não, né? Então, alternativa correta, alternativa A. 48. Ainda sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais é a polícia ostensiva? Não. Patrulhamento preventivo? Certo. Execução de atividades de defesa civil? Não. Educação, engenharia e fiscalização de trânsito? Não. Então, alternativa B. É um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais, o patrulhamento preventivo. Tá? Não é patrulhamento ostensivo. Uma cair também bastante. Questão 49. Segundo a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que a Corregedoria e ouvidoria são órgãos obrigatórios em todas as guardas municipais, né? A gente tem que ficar muito atento com essa questão de todas, nenhuma, né? Corregedoria, né, no caso, tem aí nas guardas municipais, que tem aí o efetivo superior a 50, né, ou que utilize arma de fogo, tá? Então, não é em todas, né? Se tiver menos de 50 e não utilizar arma de fogo, não é necessário ter corregedoria, tá? Corregedoria é um órgão de controle externo? Não, né? Controle interno, né? Fiscaliza ali as sanções, aplica sanções, etc., ali ao público interno, tá? No caso, externo, eu sempre falo, né? Ouvidoria, tá? É obrigatório o funcionamento da corregedoria nas guardas municipais com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas que utilizam arma de fogo. Então, alternativa C, alternativa correta. É facultado o funcionamento de ouvidoria nas guardas municipais com efetivo inferior a 50 servidores? Não, né? Todas aí tem que ter ouvidoria, independe aí da quantidade de servidores, tá? E a última questão que caiu aí a lei municipal, né? Então, nos termos da Lei Complementar Municipal 1714 de 2022, é vedada a nomeação de para o exercício de cargo de confiança pela autoridade nomeante. Então, é vedado, né? Vedado, no caso, é proibido nomear quem, né? No caso aqui, primo pode, tá? Amigo pode, né? Imagina, você vai nomear um cargo de confiança, né? Imagina, você tem que nomear uma pessoa que não é nem seu amigo, né? No caso, amigo pode. Sócio da empresa não fala nada, pode. E no caso é proibido é sobrinho, né? Tá? Então, questão 50, alternativa D. Então, finalizamos aí toda essa parte, né, de correção aí, um gabarito preliminar dos conhecimentos específicos aí da prova de Lins, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E acompanha que nós fazemos correção de provas, análise edital, estudo da parte da legislação e de concursos, né? E principalmente de concurso da guarda de guardas municipais, beleza, pessoal? Então, muito obrigado, deixe seu joinha aí e não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.